Olá pessoal, no Doce de Leite e Vida de hoje nós vamos falar um pouco sobre servir. E eu não posso deixar de mencionar aqui uma experiência que tive num abrigo em que idosos ali eram cuidados com muito carinho pelas pessoas que ali se dedicavam ao trabalho intenso, muitas vezes uns remunerados, outros voluntários, mas o grande trabalho realizado ali, entre outros imensos, é de um senhor que todos os dias ou ele recebia uma fruta, ou alguma bolacha, ou mesmo alguns pequenos presentes, como um lenço, às vezes talco. E ele sempre nos dizia que não tinha filhos, não tinha família, estava ali pela bondade de alguns amigos e dos trabalhadores daquela casa. E com o passar dos anos, isso dos meses inclusive, mas dos anos também, à medida que ele sempre ganhava aquilo, numa certa ocasião, ele comentou numa conversa que todos os dias, não eram 100%, mas praticamente todos os dias, ia lá uma pessoa, um rapaz, que eu nem tive o prazer de conhecê-lo, mas ele ia lá praticamente todos os dias levar para esse senhor, passava, dava um oi, mas levava para esse senhor ou uma fruta, ou alguma, como disse, algum outro alimento permitido, né, nesse caso, e o fazia com todo o amor, sem qualquer intenção, porque ele, ao descobrir que ele realmente não tinha uma outra pessoa, não tinha um familiar, não tinha alguém, ele se dedicou a fazer. Aquilo mudou tão profundamente a minha maneira de encarar aquela situação, porque depois até os trabalhadores da casa me contaram que ele às vezes vinha de longe, fazia uma volta ali de aproximadamente aí no trânsito, de aproximadamente aí uma meia hora, para poder fazer esse trabalho de ir ali, apenas dar um oi, um bom dia, bem cedo, deixava o que tinha por deixar e seguia em frente. E fazia isso com todo carinho. Repito, eu não tive o prazer de conhecer essa pessoa, esse rapaz, mas fiquei me imaginando, nas diversas circunstâncias da vida, quantas vezes nós temos a oportunidade de servir desinteressadamente, e aí nesse caso ainda havia um esforço para poder realmente se deslocar, dar uma volta, para poder realizar e depois seguir o seu dia, a sua rotina. Me lembro aqui muito do Papa Francisco, quando dizia em uma de suas homilias mais bem elaboradas, entre outras tantas, que a lei da natureza é uma lei de servir, efetivamente, fazer o outro feliz, sendo feliz por isso. E ele traz como belíssimo exemplo, né, que os rios não bebem de sua própria água, o sol não oferece luz para si mesmo, né, e nem as árvores comem seus próprios frutos. É sempre entregando, viver para os outros termina sendo uma regra, uma lei da natureza, você realizar. O seu trabalho termina sendo para auxiliar as pessoas, o que realizamos dentro de casa é também para auxiliar as pessoas e nos sentimos felizes por isso, sem que haja uma cobrança, uma necessidade de retribuição ou recíproca. É fazer porque realmente quer fazer o bem. Nesse caso, já outras tantas vezes vi pessoas se dedicando, fazendo bem e auxiliando as pessoas desinteressadamente. Mas nesse caso chama a atenção pela alteridade. Não é a simples tolerância, ele não precisaria ir lá. E aqui está o grande barato, o grande ato de amor, de servir. É quando nós realmente não temos a obrigação de fazê-lo. Fazemos o nosso melhor porque definitivamente temos essa perspectiva de que fazendo o melhor já estamos recebendo o melhor. Não é porque alguém vai nos dar depois, não é uma permuta, não é uma troca. É de fato aquela ideia de que a virtude de uma pessoa não se mede por grandes feitos, mas pelos hábitos cotidianos. Que nós possamos implantar em nossa vida sempre hábitos cotidianos de servir de alguma maneira. E servir é quando um professor prepara a sua melhor aula, é quando o médico realiza a sua melhor consulta, é quando a pessoa que varre as ruas de nossa cidade varre da melhor maneira possível porque sabe que está fazendo um bem, não só a si, mas para toda a coletividade. Então essa perspectiva que muitas vezes hoje está um tanto esmagada por uma visão muito egoísta das coisas. Eu quero o melhor só para mim, do meu jeito, não nos permite ter uma convivência ética ou uma convivência feliz com quem está ao nosso redor. Que a gente possa começar a avaliar circunstâncias tão pequenas como essa, que isso inclusive, num exemplo muito pessoal que aprendi certa vez, nós vamos de fato amar as pessoas, não só pelos grandes gestos que fazemos por elas,
mas com certeza vamos amar as pessoas muitas vezes em gestos que sequer elas verão. E um grande exemplo que me ensinaram foi que quando eu fosse, por exemplo, arrumar a mesa do café da manhã da minha família, que eu escolhesse os melhores talheres para que pudesse cortar o pão com tranquilidade, que a pessoa pudesse beber numa xícara sem que ela estivesse quebrada, trincada ou rachada. E depois que eu aprendi isso, descobri que era sempre algo importante a ser feito toda manhã. E o dia que não o fiz, obviamente isso acabou sendo reparado. Foram exatamente dias que peguei qualquer coisa. E aí houve a percepção de que aquele zelo que se tornou tão natural com o passar dos anos e que é uma coisa super simples, não era nada demais, mas que mostrou ali o empenho de se fazer e o costume de se servir. Nós possamos criar para a nossa existência, para os nossos dias, costumes bons de servir as pessoas, de imaginarmos que quando estamos fazendo qualquer coisa, podemos ser úteis. Ou, obviamente, não fazermos como todo mundo faz, sempre com a proposta de trazer um pouco mais de bem-estar, de servir as pessoas. Talvez aí a gente entenda um pouco aquela proposta de Jesus quando mencionava que se pedir para caminhar 1 milha, que caminhemos 2. Se pedir a túnica, que possamos dar a capa. Nesse sentido de fazer algo além, de promover algo além, não com o propósito de receber em troca, mas porque nos sentimos também felizes em fazê-lo. Pais entendem muito isso quando procuram dar o melhor aos seus filhos. Muitas vezes se sacrificam para poder fazer. Casais que às vezes precisam sacrificar seus próprios orgulhos, vaidades, egoísmos para poder servir ao bem da casa e fazer com que todos ali caminhem bem. Também é uma proposta nesse sentido. Talvez assim a gente entenda melhor as palavras de Teresa de Calcutá, quando dizia de forma muito bela e brilhante: ame, não apenas pela beleza, porque um dia ela acaba. Ame, não apenas por admiração, um dia você se decepciona. Ame simplesmente, porque o tempo e coisa alguma é capaz de acabar com um amor que não se explica. É desse amor que nós falamos quando nos dedicamos a servir as pessoas, a fazer por elas aquilo que gostaríamos que nos fosse feito e efetivamente dedicarmos com todo o empenho de nosso coração a fazer o melhor para cada uma delas. Então que nós possamos realizar ou imaginar situações em que fazendo o nosso melhor, servindo, procurando entregar aquilo que temos de melhor, sem esperar nada em troca, nós vamos verdadeiramente conseguir construir uma convivência mais pacífica entre todos nós. Um forte abraço a todos, que possamos, a partir de hoje, pensar com mais carinho em servir e que sejamos doce assim para a nossa vida. Até a próxima, pessoal!